Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo curto no canal. No vídeo curto de hoje vim trazer um jogo muito engraçado de chutar bebês reborn. Tem várias pessoas jogando, criaram uma comunidade que se chama UCBR, para chutar os bebês reborn que encontram por aí. Nem sabia que tinha jogo disso no Roblox. Dei muita risada quando vi pela primeira vez. Se quiserem parte 2, curte e comenta. Estou usando essa voz de IA porque tá todo mundo dormindo na minha casa agora. Vou chutar um monte de bebezinhos. KKKKK. Que jogo é esse? O povo inventa cada coisa, MDS do céu. Tem que rir pra não chorar. Se quiserem uma parte 2, eu posso estar trazendo. E o próximo vídeo curto do canal vai ser de moda, então não percam. É isso. Até os próximos vídeos curtos. Eu já precassei agora. Aí quando eles for sair, você vê essa luz. Não, eu falei, quando for sair, você vê a luz, eu falei, Cassila, você vê. Ganhei. Sabe o recheado que são